Bom dia. Mais um dia em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia em que nós podemos pensar na vida, meditar no ontem, refletir em tudo aquilo que é importante para que nós possamos fazer as mudanças necessárias na nossa jornada rumo ao céu. É preciso que procuremos entender exatamente o que Deus deseja de nós. É preciso que nós possamos realmente meditar em tudo aquilo que é necessário na jornada rumo ao céu, para fazer a reflexão diária, lembrar que o ontem é passado, lembrar que o amanhã é um futuro que não nos pertence, é uma incerteza para todos nós, mas o presente é uma dádiva e nós precisamos pensar que como presente é o verdadeiro presente de Deus, pois é o momento em que eu preciso fazer as minhas mudanças e tentar procurar ser o melhor possível. Hoje, para a nossa reflexão diária, nós trazemos dos Salmos 115, a leitura desse salmo que, de certa forma, nos faz questionar alguns fatores pontuais e que nos faz exatamente refletir sobre a nossa adoração ao Divino Pai Eterno. Diz assim: que o Senhor Deus nos abençoe. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por tua graça e por tua fidelidade. Porque os povos deveriam dizer: onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus, realiza tudo quanto quer. Os ídolos das nações são prata e ouro, feitos por mãos humanas, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não palpam, têm pés e não andam. Da garganta não emitem sons. Sejam com eles os que os fabricam, sejam como eles os que os fabricam, e todos os que neles confiam. É no Senhor que Israel confia. Ele é seu auxílio e seu escudo. É no Senhor que a casa de Arão confia. Ele é seu auxílio e seu escudo. É no Senhor que confia quem o teme. Ele é seu auxílio e seu escudo. Que o Senhor se lembre de nós e nos abençoe. Abençoe a casa de Israel. Abençoe a casa de Arão. Abençoe os que temem o Senhor, pequenos e grandes. Que o Senhor vos multiplique, e vós e a vossos filhos. Que o Senhor vos abençoe, Ele que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ela deu aos filhos de Adão. Não são os mortos que louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Mas nós, os vivos, bendizemos o Senhor, desde agora e para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse salmo é bem significativo para nós, principalmente quando nós fazemos uma reflexão sobre a quem verdadeiramente nós adoramos. É um texto que nos faz refletir exatamente quando foi exigido do povo de Israel a adoração exclusivamente a Deus, Deus Pai, o nosso Criador. É a esse que nós adoramos. Até porque nós precisamos entender que Deus, ele nessa passagem bíblica dos Salmos, Deus, ele culpa toda a pessoa que adora, e aí nós vamos pensar exatamente na época dos israelitas, pois eles adoravam deuses falsos de prata e de ouro. E esses deuses eram os deuses que eram representados, por exemplo, no Egito Antigo, por animais, por coisas sem sentido, mas que era a veneração deles, e nesse caso nós vamos respeitar. Mas é importante entender que quando Deus tira os israelitas do Egito, Ele dá a determinação de que eles não podem mais venerar ou adorar aqueles deuses, porque muitos dos israelitas que estavam cativos adoravam, tinham seus amuletos. E aí a gente vem para um tempo mais presente. E no tempo presente, as pessoas costumam dizer assim: os católicos adoram imagens. Não, nós não adoramos imagens. E é preciso que a gente entenda uma diferença muito básica do que é adorar e do que é venerar. Adorar é reverenciar
adorar um ser de natureza divina. Nós adoramos ao Divino Pai Eterno, nosso Criador. Sim, nós adoramos a Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. Adorar é considerar algo ou alguém como um Deus. E nós temos a total consciência de que as nossas imagens representativas de Maria, dos intercessores, dos santos, dos anjos, eles não são feitos para adoração. Eles são venerados. Sim, venerar é respeitar muito alguém por sua santidade ou pelo que ele representa. E aí alguém pode ouvir essa minha fala e dizer, está errado. Então, nesse caso, nós temos uma contrariedade dentro da Bíblia. Porque nós vamos lembrar só de duas coisas bem básicas. A primeira é quando nós pensamos na Arca do Pacto. A Arca do Pacto, a Arca da Aliança, que foi o próprio Deus que deu todas as diretrizes de como construí-la, ele mandou fazer 2 querubins sobre a Arca do Pacto. 2 querubins, ou melhor, 2 anjos. A representatividade de 2 anjos criados por Deus. Só que Deus não mandou adorar, mas eles eram respeitados. E quando Moisés ele entrava para falar com Deus, Deus falava com Moisés, diz as Escrituras, e nós vamos encontrar isso na própria Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus falava com Moisés através desses querubins. Entre eles, Moisés ouvia a voz do próprio Deus. Não era que aquelas imagens falassem, mas Deus estava ali presente. Sem contar o que Deus mandou colocar dentro da Arca do Pacto, que eram objetos que representavam exatamente tudo aquilo que Deus havia feito pelo homem, pela nação de Israel. E aí nós vamos encontrar exatamente que Deus mandou fazer, sim, imagem entalhada dos anjos para colocar sobre a Arca da Aliança. Uma arca que tinha uma representatividade extremamente importante para aquele povo. E aí nós vamos pensar exatamente que o próprio Cristo, ele fez uma nova aliança com o povo de Deus através da lei do amor. Dentro da Arca do Pacto estava, por exemplo, as tábuas dos 10 mandamentos. Eram para as pessoas adorarem aqueles anjos, aqueles querubins ou aquela arca? Não. Mas ela tinha uma representatividade divina. E foi o próprio Deus que mandou fazer. Não se pode fazer imagens entalhadas para a adoração, porque a adoração ela é exclusiva ao nosso divino Pai Eterno. Mas respeitar a representatividade daqueles que foram até mesmo escolhidos por Deus, ou que viveram uma vida de santidade exclusivamente para Deus, não é adorar, é venerar. E a diferença está aí. É preciso também nós lembrarmos, por exemplo, de uma outra passagem que nós vamos encontrar no livro de Números 21, capítulos de 4 a 9, quando os israelitas eles pecaram contra Deus, eles murmuravam, reclamavam durante o deserto, e aí, até aquele momento, Deus havia protegido os israelitas, vejam bem, Deus havia protegido os israelitas contra as serpentes do deserto, que eram chamadas serpentes de fogo, por conta da forma do veneno e do vermelhão que ficava na perna de alguém, por exemplo, que era picado. E aí eles murmuraram tanto, reclamaram tanto, que Deus simplesmente tirou a proteção e as serpentes saíram do deserto e picaram todos aqueles que estavam murmurando. Quando eles clamaram e pediram a Deus proteção, pediram a Moisés para orar por eles, Moisés rogou, clamou e Deus atendeu. E o que foi que Deus mandou fazer? Uma serpente de cobre, erguer num mastro e colocar, para que todo aquele que olhasse para a serpente e confiasse, teria exatamente a sua proteção ou a cura da sua picada contra a serpente. Está na Bíblia. Então, se nós pensarmos que tudo que é feito para adoração, nós vamos estar equivocados. Porque em alguns momentos, o mesmo Deus que deu a ordem que não fizesse nenhuma imagem entalhada do que há embaixo, nas águas, na terra ou no céu, foi o mesmo Deus que mandou fazer imagens de anjos para colocar na Arca do Pacto, o mesmo que mandou fazer uma serpente. E aí nós vamos tentar compreender, e é preciso estudar para isso, antes de nós apontarmos para as venerações ou para a forma como a outra igreja ela vive a sua fé.
Nós precisamos parar de fazer julgamentos e estudar um pouco mais para compreender exatamente isso. E lembrar que se isso não for real, a Bíblia é contraditória. Precisamos pensar nisso. E nessa reflexão de hoje, é preciso dizer: católicos não adoram imagens. Veneração sim, adoração não. Bom dia. Mas é um bom dia recheado de muito amor, na certeza de que se nós adorarmos única e exclusivamente ao nosso Divino Pai Eterno, nós estaremos no caminho rumo ao céu. Luz e paz.